O que será que acontece no nosso cérebro quando a gente recebe aquele feedback positivo, gostoso? E o que será que acontece quando esse feedback é aquele corretivo que a gente sabe que é importante, mas nos causa dor? Como será que o cérebro humano reage nessa hora? Eu sou o Flávio Lettieri, especialista em liderança e carreira, e posso te afirmar que esse conhecimento de hoje aqui é muito mais do que uma simples curiosidade. Esse é um conhecimento que pode fazer toda a diferença para você promover mudanças positivas nas pessoas, gerar aprendizado através de feedbacks de qualidade. Então, se você quer melhorar a qualidade dos seus feedbacks, fica aqui comigo porque eu vou te mostrar como que a mente funciona naquele exato momento em que o feedback vem, e eu vou fazer isso contando para você uma rápida história. Então vamos juntos aqui. Era uma vez o Cláudio, um jovem ambicioso, cheio de energia, cheio de vontade e que acabou de começar em um novo emprego em uma grande indústria farmacêutica. Gente, imagina uma pessoa com vontade de crescer, de se desenvolver, de ir longe na carreira. Essa pessoa é o Cláudio. Só que o Cláudio ainda é inexperiente, conhece muito pouco da função e ele sabe que tem muito para aprender. Só que o Cláudio é um cara de muita sorte. Ele está numa empresa que se importa em desenvolver as pessoas e a coisa mais importante para ele, ele é parte da equipe da Isabel. E por que eu te digo que isso é uma grande sorte para ele? Porque a Isabel é aquela líder que acredita muito no valor e na importância dos bons feedbacks. A Bel está sempre entregando feedbacks de qualidade para a equipe dela. Então vamos aos fatos que aconteceram nessa relação entre os dois. Um dia, o Cláudio, apesar de ainda ter pouca experiência, ele foi convidado pela líder dele para fazer uma apresentação, para apresentar um plano de ação para aumentar ali as vendas do time. A apresentação foi feita para os colegas, ali todo mundo reunido, e não é que o Cláudio mandou bem na apresentação, danado foi bem demais ali. A apresentação bem montada, bonita, as informações estruturadas de uma forma tão organizada que todo mundo entendeu tudo. Além disso, Cláudio se comunicou com muita clareza, foi direto ao ponto, envolveu as pessoas na apresentação, então a reunião ficou leve, ficou descontraída. Legal. Terminou a apresentação, a Isabel chamou o Cláudio para conversar. E aí, nesse feedback, ela pontuou para ele todos os pontos positivos da apresentação e ela deu um destaque bem especial para a comunicação dele e para a organização da apresentação que ele fez. Bom, sabe o que aconteceu no cérebro do Cláudio exatamente nessa hora em que ele recebeu o feedback positivo? Descarga de dopamina. A dopamina é o neurotransmissor que regula o nosso humor, a nossa motivação e o nosso prazer. Ou seja, aquele feedback positivo deu uma sensação de muito bem-estar para o Cláudio. Só que essa é a parte até óbvia da história. Todo mundo sabe que é gostoso, que é legal ouvir elogios. Só que tem mais. A dopamina também está relacionada com processos de aprendizagem e memória. Então, o que aconteceu naquele momento? A sensação de prazer da descarga elétrica no cérebro do Cláudio fez com que ele associasse a experiência do trabalho com algo bom, com algo positivo. E isso vai aumentar a probabilidade dele querer repetir uma experiência similar para que ele possa novamente ter esse mesmo tipo de recompensa. Ou seja, esse feedback positivo fez com que ele se sentisse mais engajado, mais motivado a reproduzir comportamentos que envolvam organização e comunicação eficaz. Por quê? Porque o cérebro dele quer mais dopamina. Então, é por causa dessa associação entre prazer, aprendizagem e repetição de comportamento que é tão importante que na hora de dar um feedback positivo, o líder seja muito claro sobre o que exatamente ele gostou no comportamento da pessoa. Porque quando ele faz isso, o cérebro associa o prazer àquele comportamento que deve ser repetido, ok? Isso é bem importante no feedback positivo. Mas vamos adiante, porque a vida continua e a vida do Cláudio continuou. É claro que nem sempre o Cláudio iria acertar, não dá para ganhar todas. Então, algum tempo depois, o nosso jovem, talentoso Cláudio, ele acabou cometendo um erro em um projeto importante para a empresa. E claro, vai ter que receber o feedback, porque o papel do líder não é só elogiar, é também corrigir na hora certa. Então, eu preciso contar para você como é que foi esse papo da Isabel com ele, tá certo? Como é que ela conversou. E eu vou te contar isso, mas antes eu preciso que você pense em como seria a vida dele
se ele não tivesse uma líder de alta performance como a Isabel? Como seria a situação do Cláudio se ele tivesse um chefe despreparado e que não tivesse habilidades ali para dar feedback? Provavelmente esse chefe teria ficado muito irritado com o erro do Cláudio e aí, ao invés de dar um feedback para corrigir, para educar, ele teria uma conversa para descarregar a raiva, para mostrar que ele estava sentindo muita irritação com o erro do seu funcionário. E aí, nessa hora, ao invés de dar um feedback corretivo, de uma forma respeitosa, ele daria o chamado feedback ofensivo, que é um feedback que destrói a autoestima da pessoa. E o que aconteceria no cérebro do Cláudio nessa hora de um feedback destrutivo como esse? Descarga de 2 neurotransmissores, a noradrenalina e o cortisol. Noradrenalina está relacionada com a nossa atenção e a nossa resposta ao estresse. Então, na prática, ao perceber a crítica do chefe, o cérebro do Cláudio perceberia a situação como uma ameaça e entraria no modo automático de resposta que nós chamamos de luta ou fuga. Esse modo de funcionamento cerebral faz com que a pessoa se torne defensiva e às vezes até mesmo agressiva. Já o cortisol, que é o outro neurotransmissor liberado naquele momento, que é chamado, para você ter uma ideia, de hormônio do estresse. E ele pode afetar a memória e a aprendizagem. Ou seja, na hora do feedback ofensivo, além de se colocar na defensiva, o cérebro do Cláudio bloquearia o aprendizado daquela experiência relacionada à dor. Ou seja, nós não aprendemos, nós não crescemos, nós não evoluímos com feedbacks percebidos como críticas destrutivas à nossa autoestima. Isso acontece com o Cláudio, comigo, com você e com todo mundo, tá certo? Mas eu falei para você que o Cláudio era um rapaz de sorte. Ele tem a Isabel na vida dele. E o feedback da Isabel é sempre muito bem estruturado. Então, quando a Isabel chamou o Cláudio para conversar, antes de falar sobre o erro, primeiro ela reforçou o valor pessoal dele e mostrou que confiava no rapaz, não apenas como um profissional, mas também como um ser humano. E aí, ao invés dela sair vomitando críticas, apontando erros, a Isabel perguntou para ele como ele avaliava a situação. Perguntou como que ele poderia melhorar e o que ele faria de diferente da próxima vez. Na verdade, ao invés de mostrar o problema, ela fez com que o próprio Cláudio percebesse a situação e se posicionasse ali de uma maneira mais proativa. Aí eu pergunto para você. Você acha que foi fácil para o Cláudio receber esse feedback? Você acha que esse foi um momento gostoso ali com a líder, ouvindo a crítica? É claro que não. Nem o Cláudio, nem ninguém gosta de saber que errou. Ninguém tem prazer em falhar. Porém, atenção, porém, aconteceu algo mágico dentro do cérebro do Cláudio no momento que ele recebeu o feedback da líder dele. A sensação de confiança na líder e o fato de saber que existe nela uma vontade genuína de apoiar o desenvolvimento dele, de apoiar o crescimento dele, fez com que houvesse também a liberação de dopamina no cérebro dele. Ou seja, o mesmo neurotransmissor que traz a sensação de prazer que a pessoa sente no feedback positivo também é liberado quando o feedback corretivo é feito de uma forma bem feita e quando existe a relação de confiança. E acontece também o mesmo efeito de facilitação de aprendizagem. Por quê? Porque tem a liberação da dopamina, ok? E vou te contar uma coisa que ainda é mais legal, algo mais mágico nessa história. Além de se sentir bem com a correção naquele momento, o cérebro do Cláudio aprende a associar o feedback corretivo com a sensação de prazer. E com isso, ele se torna uma pessoa cada vez mais aberta para ouvir feedbacks com naturalidade, sem resistência e com mais abertura para a mudança. Então, bons feedbacks corretivos como esse que a Isabel deu para o Cláudio, além de corrigir a situação pontual, ainda tem o poder de transformar as pessoas em profissionais melhores e com mais inteligência emocional. Então, em resumo, os feedbacks da Isabel fazem com que o Cláudio aprenda a valorizar o feedback e a usar o feedback para impulsionar o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Ele, o Cláudio, se sente mais confiante em sua capacidade e na sua qualidade profissional.
E ainda o Cláudio se torna um funcionário mais eficiente, mais engajado e mais motivado para aprender e a crescer dia após dia. Então eu espero que esse vídeo tenha trazido para você uma visão mais ampla dessa ferramenta poderosíssima de gestão que são os nossos feedbacks. E eu espero também mais, eu espero que o nosso papo tenha fortalecido em você a vontade de promover mudanças positivas e de tornar as pessoas melhores. E se você quiser ir além, eu quero te convidar para conhecer o meu programa Líder de Resultado, que é um curso completo para desenvolvimento de pessoas que querem se tornar líderes de alta performance. E é claro que lá no Líder de Resultado, nós temos um módulo completo com tudo o que você precisa saber para se tornar muito craque na arte de dar feedbacks, ok? Então, caso você queira conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? E claro, né, se você ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreve agora e ativa as notificações para você ficar sabendo de tudo em primeira mão, tá? Espero te ver em breve por aqui com algum novo conteúdo. Vamos juntos!